Tá achando complicado entender assuntos que mexem com o nosso dia a dia? Fica tranquilo, começa agora Meio Norte 40 Graus, com Jefferson Agamenon e nossa equipe de jornalismo. Meio Norte 40 Graus. Muito bem, 18 horas 9 minutos, você é muito bem-vindo aqui no Meio Norte 40 Graus. Começando, segunda-feira vamos dar o play porque o negócio vai pegar fogo. Equipe completa, todo mundo voltou. O pessoal tirou as férias certinho, o Jefferson Agamenon aproveitou as Bahamas, já ele fez uma cara ali. Marcos Milhomens aproveitou a pousada, uma certa pousada aí na Serra, né? Deu aquela descansadinha. Que tal? Marcos Milhomens, boa noite. Começar por você. Vou te cumprimentar. Exatamente. Vou te cumprimentar porque a gente tem notícia boa, né? Negativo. Tudo negativo. Negativo, né? Graças a Deus. Exames já feitos. Tudo negativo. Tudo negativo. Jefferson Agamenon, boa noite. Negativo também? Boa noite. A conta. Positivo, positivíssimo, positivadíssimo. A conta bancária, né? Bom, aí você não falou o que era, pode ser qualquer coisa. Então, já que é grande, que seja, né? Seja pelo menos o sentimento de grandeza. Meio Norte 40 Graus começando nessa segunda-feira, dia 8 de março de 2021, e tem novidades aqui. Você que vem acompanhando a gente, que já acompanhava esse trio aqui, que vinha trazendo análise política de forma diferente e contundente, né? E de certa forma até meio que quente. Agora a gente vem trazendo mais novidades. O time está crescendo, né, Jefferson Agamenon? Não é que ele está crescendo, ele está se qualificando. Pronto, né? Essa é a palavra. Estamos ficando cada dia mais qualificados, um público mais seleto, um público mais assertivo e decisivo. Então, assim, a partir de hoje nós temos uma participação internacional. Olha que legal. Olha aí. Que agora nós temos um correspondente, que é o Fernando Hessel, que começa a participar com a gente das questões políticas do estado do Tocantins, diretamente dos Estados Unidos. E também o Kleber Toledo, nosso grande amigo Kleber Toledo, grande colunista de política, super ultra respeitado, também estará participando com as pílulas dentro do programa Meio Norte 40 Graus. Sim, continue. Então, assim, sempre que pudermos, vai sempre ter algum tipo de movimentação. E hoje também nós temos uma participação super especial do grande Joseph Madeira, um dos maiores empregadores do estado do Tocantins, o CNPJ que mais emprega, está aqui nos dando o prazer de estar hoje nesta bancada com a gente para falar sobre uma coisa extremamente importante, que parece que agora abriram de fato o olho para isso, que é sobre as vacinas. Muito bem, então. Marcos Milhomens, você quer fazer as honras de apresentar? Ou não, a gente já vai direto pro... matéria. Vamos direto pra matéria, né? Isso. Muito bem, então, primeira matéria do dia, da noite, na verdade, né? Meio Norte 40 Graus, você fica sabendo que o vice-governador Vanderlei Barbosa solicita ao embaixador americano abertura comercial para aquisição das vacinas. A reportagem você confere completa com Bruni Costa. O vice-governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, participou de maneira remota da primeira reunião ordinária da Assembleia Geral do exercício de 2021 do 22º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. O encontro discutiu estratégias para o fortalecimento e o desenvolvimento da região amazônica. A reunião ocorreu de maneira remota com a presença do embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman. Na oportunidade, o vice-governador reforçou que o estado do Tocantins tem aparelhado os órgãos de controle e fiscalização para o melhor combate às queimadas e ao desmatamento, e afirmou que o momento é de devolver a esperança à população por meio do combate aos avanços da pandemia do novo coronavírus. No intuito de complementar o plano de imunização do governo federal, o vice-governador solicitou ao embaixador a abertura comercial para que o estado possa adquirir mais vacinas. Um parabéns também muito especial a todas as mulheres tocantinenses, a todas as mulheres que ajudam e também contribuem com o desenvolvimento do Tocantins. E nesse dia, a presidente da Fomento Tocantins participou de um webinar sobre lideranças femininas. A matéria, em partes, está com o Bruno Costa. A presidente da Agência de Fomento do Estado do Tocantins, Denise Rocha Domingues, participou da webinar Lideranças Femininas em prol do desenvolvimento do país, promovida pela Associação Brasileira de Desenvolvimento. A presidente da Fomento Tocantins integra o quadro das 4 mulheres presidentes das Fomentos do Brasil que participam da live. O evento contou com o presidente da BDE, Sérgio Guzmão Suchodolski, no canal da associação no YouTube. As líderes femininas, em um papo aberto, abordaram sobre o tema liderança
lideranças femininas no financiamento do desenvolvimento, representatividade do Sistema Nacional de Fomento e Parcerias Internacionais e Agenda de Gênero na SNF. Edição 2021 do Rally dos Sertões terá 2 provas no Jalapão. Uma delas é inédita. A reportagem é da Josi Almeida. A empresa organizadora do Rally dos Sertões já anunciou a temporada 2021, confirmando a presença do Tocantins em 2 ações distintas. O Sertão Séries Baja Jalapão, de 16 a 19 de junho, e a prova inédita Baja Jalapão, 500 milhas, de 23 a 27 de junho. Seguindo protocolos de segurança e prevenção à Covid-19, o Rally dos Sertões chegará à sua 29ª edição, de 13 a 22 de agosto, com percurso integral na região Nordeste, com largada no Rio Grande do Norte. Porém, a presença no Jalapão já é uma tradição e um dos momentos mais aguardados pelos participantes. Daí o lançamento da prova Baja 500 milhas, inspirada em competições realizadas nos desertos da América do Norte. Ao presidente da ADETUC, os diretores enfatizam a tradição do Jalapão no Rally dos Sertões. Este ano, terá sua base no município de São Félix, que receberá a equipe organizadora, competidores, jornalistas e turistas. Muito bem, meninos e meninas, de volta aqui no Meio Norte 40 Graus, e a pauta está aberta, né? A fala, eu vou passar logo direto pro Jefferson Agamenon. Pois é. Fique à vontade. Eu acho que o que está em voga aqui é justamente a vacina. Então tá todo mundo, quem dá para usar politicamente usa, quem não dá não usa, todo mundo já está convencido. Esse negócio dos negacionistas falar que não serve, que vira jacaré e tal, eu acho que isso aí também já virou folclore. E todos os governos estão se mobilizando. É bom a democracia, né? O processo democrático brasileiro, por mais o sistema, por mais que as pessoas não gostem muito, mas olha que legal. Quando um poder não funciona direito, o outro tenta carregá-lo. Você já percebeu isso? Então, no Brasil, quando o legislativo não funciona muito a contento, né, fica ali desbalanceado, logo aparece o judiciário, logo aparece o executivo, e aí ele começa. Não existe um sistema perfeito, né? Mas mesmo que há um negacionismo do presidente da República, ainda assim o poder legislativo, os governos estaduais e municipais e principalmente as empresas privadas têm se mobilizado também para buscar aí uma saída para essa crise de pandemia mundial. Não é isso, Marcos? Exatamente. E você falou bem, Jefferson, porque o momento ele não é mais do negacionismo, da pauta do se isso, se aquilo, especialistas de coisa nenhuma palpitando sobre tudo, né? Então a gente está acompanhando a tragédia que está acontecendo no Brasil, muito aflito, com o coração doendo realmente, porque são mais de 260 mil famílias que estão chorando, né, que estão enlutadas. Isso é uma tragédia nacional. Bom, mas na contramão disto, desses negacionistas, enfim, toda essa situação que hoje infelizmente acomete o país, há muita gente séria, há muita gente que não esperou por esse ou por aquele para tomar determinadas decisões, né? Eu quero aqui ressaltar a importância do Joseph Madeira, que está hoje aqui nos nossos estúdios, vai falar um pouco pra gente sobre isso. Ele, além de ser um dos maiores empregadores do Tocantins, mas hoje ele é o atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas, e ele é o coordenador estadual de uma ação incrível a nível nacional que chama Unidos pela Vacina, que é uma ação encabeçada e desenvolvida pela Luísa Trajano, a dona do Magazine Luiza, né, que com mais de 1.200 lojas, né, uma mega empresária com uma visão incrível, com um espírito público maior ainda, e que tem o objetivo de vacinar todos os brasileiros até setembro. Boa noite, Joseph. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente a respeito do Unidos pela Vacina. Como é e como está sendo aqui no Tocantins? Boa noite, Marcos. Boa noite, meu querido Jefferson. Boa noite, amigos da emissora. Cumprimentar as nossas ouvintes pelo dia especial hoje, Dia Internacional da Mulher. É com muita alegria que nós estamos participando desse movimento, encampando aqui no estado do Tocantins. Como vocês já bem mencionaram, é um movimento nacional. Começou com a idealização e coordenação da Luísa Trajano, mas depois vieram vários outros grandes empresários, outras lideranças. É um movimento que trabalha em 3 níveis. Primeiro, ele focou a viabilização, criar mecanismo para facilitar o processo de aquisição, passando aí desde
da relação com os fabricantes, relação com as embaixadas dos países onde existem esses grandes fabricantes. Depois uma preocupação com a logística de distribuição, articulando com as grandes companhias aéreas nacionais, de maneira que pudesse facilitar o transporte dessa vacina. E depois uma preocupação lá na ponte, lá nos municípios. E foi justamente nessa etapa que nós entramos, no momento que estava sendo feita uma pesquisa junto a todos os municípios brasileiros, para se levantar a real condição que cada município tem para receber essa vacina. E nós entramos nesse momento e, graças a Deus, fizemos uma parceria com a ATM e agora também com o conselho que congrega, que reúne as secretarias municipais de saúde, de maneira que nós estamos nesse processo, nesse movimento há cerca de 8 dias, e quando nós entramos estava com 0 dos municípios tocantinenses tinham respondido a essa pesquisa, e hoje mais de 80% já estão respondidos. Esses dados eles são de fundamental importância para que se crie a condição exata, as condições exatas para recebimento dessa vacina lá na ponta, e para que seja efetivamente vacinado todos os brasileiros. Esse é o foco da campanha nacional, para que atinja todos os brasileiros até setembro deste ano. Joseph, qual que é o objetivo? O que tem nesse questionário que foi feito aos prefeitos? O que consta nele? Quais são os dados necessários para que a campanha Unidos pela Vacina tenha sucesso? Que dados o prefeito, o governante, precisa colocar nesse formulário? Por exemplo, vamos pensar no município de Axixá, do Tocantins. Será que o posto de saúde lá de Axixá tem a geladeira, está equipado para receber essa vacina, já que ela precisa de uma condição especial? Os profissionais de lá já estão treinados nesse sentido? Então, basicamente, são informações que visem dar um direcionamento adequado a essas doses, e quando elas lá chegarem, que elas possam ter a aplicação adequada. Ah, sim, mas quais são esses dados? Esses dados seria, vocês têm geladeira que aguenta a capacidade X? Vocês têm o transporte que sai de Palmas para chegar até a cidade? Seria isso, mais ou menos? Todas essas condições, exatamente. Isso é a logística do processo. A logística do processo, exatamente. Tá. E aí entraria como esse movimento, como que ele entraria? Com dinheiro, com estrutura, como que seria isso? Bacana. Se você fizer um retrospecto, há 60 dias atrás, tinha dificuldade para fazer aquisição dessas vacinas. Então o movimento ele articulou... Tem, né? Ainda tem, mas agora menos já. Graças ao trabalho desse movimento, foi feita uma articulação com essas embaixadas desses países fornecedores, foi feita uma articulação em diferentes níveis do governo aqui no país, de maneira que, se você for ver, nos últimos 30 dias tivemos vários avanços. Agora os estados podem fazer a compra diretamente, os municípios também, por isso que já foi assinado. Mas não é uma questão também de não ter vacina? Uma coisa eu quero comprar. É igual o Bolsonaro mesmo falou. O Bolsonaro falou assim, tá bom, mas onde que eu vou arrumar vacina? Não tem vacina para vender no Brasil. Os empresários têm? Não, vejam. O que se criou foi exatamente esse forte network que está facilitando a disponibilização dessas vacinas para compra, que não havia. Então, todos esses entraves eles foram removidos por meio desse diálogo, dessa articulação que eu te falei aqui. Uma articulação privada. Privada, né? Verifica, o estado do Tocantins está bem avançado nesse sentido. Está bem avançado, o governador está tratando, acabamos de ouvir aqui uma notícia com o vice-governador. Isso. Então o governador está extremamente empenhado em viabilizar essa compra. O Tocantins tem a vantagem de ter uma população que é às vezes menor do que um bairro de uma grande metrópole brasileira, né? Então está sendo focado no sentido de fazer uma compra que a um só tempo consiga vacinar tipo 80% da população. Mais ou menos. Eu estava conversando com um prefeito de Santa Maria do Tocantins, o Itamar Barraquini, aonde ele falou que ele gostaria muito de comprar as vacinas, de ajudar a comprar vacina para o município de Santa Maria, só que parece que tem uma cota mínima de 100 mil vacinas, 100 mil doses. Você sabe sobre isso? Não, o que eu sei é que esse movimento está fazendo um enfrentamento para remover todos e quaisquer obstáculos que possam existir. Então, se o município
só pode comprar 10 mil e se a cota mínima é de 100, então será removido de maneira que ele possa comprar ou 2 mil que ele precisa. Vamos equacionar isso para poder fazer um pool, um grupo de prefeituras para poder chegar a vacina na população. Simples, remover todos os quaisquer obstáculos. Entendi. Todos e quaisquer. Entendi. Eu fico preocupado assim, de verdade, claro. Porque assim, o Pazuello é um especialista. Não. Né? Em logística. Esse Jefferson é engraçado, né? O Jefferson, a gente tá falando sério aqui. Não, mas isso é sério. Tá trazendo algo inédito no mundo. Não, eu tô falando. Ele inventa que o Pazuello é especialista. Não, mas é assim que o Exército Brasileiro. Mas, Jefferson, eu queria te foi isso que o governo, o Exército Brasileiro carimbou na ficha dele, foi isso. Especialista em logística. E um pediu um pastel um pastel de queijo, ele mandou um de calabresa. Então, assim, é bem estranho, foi o que aconteceu em Manaus. Não, né? Claro. Agora, o que eu quero falar sobre isso? Como unir isso é um negócio espetacular. Inédito no mundo. Você unir tantas instituições, governos municipais, veja, são mais de 5 mil municípios do Brasil. Né? São 27 estados, né? Aí tem os que querem participar, tem os que não querem, e você unir tudo isso, costurar tudo isso, é uma força hércula, né? Tem que desprender uma energia maluca. E é isso que me preocupa na execução do programa. Mas o que é interessante, dado a importância do projeto unido pela vacina, o que o Ari ressaltou bem, algo inédito no mundo. Por quê? Porque justamente essa frente, essa união nacional, que deveria vir de uma coordenação nacional, não aconteceu. Nós tivemos a expectativa de compra de vacina e a solicitação o ano passado e não aconteceu. O governo brasileiro sequer respondeu o ofício da Pfizer, onde até dezembro nós teríamos 70 milhões de doses, isso não aconteceu. Então logo, essa frente que parte da premissa apartidária, né, vinda da iniciativa privada de fato. Agora ficou suprapartidário tudo, né? E a gente precisa respeitar. Momento que e tem que ressaltar a importância da iniciativa privada nesse sentido, porque foi de fato em que arregaçou as mangas e foi por fronte. E é interessante porque veja, o ministro da Saúde é um especialista em logística, como de fato o Jefferson falou, é um especialista em logística. Não foi eu que disse, foi o Exército Brasileiro que disse. Exatamente. Não, mas o presidente da República, no ato de nomeação, falou que era. E a gente está vendo, assim, ações atabalhoadas e nada acontecendo. Então a sensação é realmente de que a gente foi inerte a tudo, né? Joseph, como que seria a participação, vamos colocar, você tá, da CIPA neste processo? Qual é a participação dela? Já está definido isso por essa campanha? Sim, eu te dou esse exemplo imediato que eu te falei. Quando nós assumimos, dos 139 municípios do estado, 0 deles tinham conseguido responder a essa pesquisa, que, como disse, é de fundamental importância. Em 8 dias de atuação da CIPA, nós saímos de 0 para 98. Então nós queremos, nos próximos 2 dias, concluir 100%. Então, como de todos os municípios do Tocantins. De todos os municípios, 139. Né? Então, é um trabalho de articulação. Quer dizer, num só dia nós conseguimos sentar com a ATM, essa coordenação lá de São Paulo não iria ter essa interlocução. E está tendo a reciprocidade dos municípios? Total. Veja, não há dúvida, só há um caminho que é a vacinação. Verdade. E nós estamos num momento onde, mais do que nunca, não vem ao caso estar apurando o culpado, olhando pelo passado, desenterrando ossos. É o momento de se buscar o que está ao alcance da mão e o que se pode fazer para resolver. E é isso que o movimento buscou. O que é que podemos? Às vezes promover um encontro de pessoas que têm o mesmo propósito e às vezes estão distantes. Estão distantes. Muitas vezes não tem a mesma intenção, mas não tem aquela... Não conversam, não dialogam. Então é isso. Fazer esse link, remover barreiras. Barreiras. E você tem visto, claro que, por exemplo, se eu tivesse esses dados, soubesse dos municípios dessa lista de problemas que cada município tem, desse questionário, você tem alguma coisa desse questionário que te surpreendeu? Não. Ao contrário, depois que nós fizemos com a ATM, e agora mais recente, com esse conselho que reúne todos os secretários municipais de saúde, então o que houve agora foi uma união, uma forte união no sentido de, na maioria dos municípios, a realidade é meio que comum.
né? Então, o que é... Mas você chegou a ver falta de geladeira, falta de alguma coisa, falta do transporte nesse questionário? A questão do transporte é o mais preocupante. É o mais preocupante. É até por isso que algumas, nesse movimento nacional aí, tem muitas empresas frigorífico, por exemplo, estão disponibilizando os seus caminhões, né, refrigerados para que leve a vacina até os municípios. Perfeito. Porque a vacina requer um cuidado especial. Sim. Então, outro dia eu lembro que a gente estava numa... E já se perdeu, né? Vacinas no Brasil por falta de refrigeração. Te dou outro exemplo bacana. Outro dia nós estávamos numa reunião com a presidente da associação, com a diretoria da Associação Comercial de Araguaína, e um empresário de lá, que tem uma empresa de caminhões de refrigerado, baús refrigerados, já colocou essa empresa dele à disposição, dizendo, olha, o que tiver em Palmas, a vacina chegou em Palmas, eu coloco alguns dos meus caminhões para trazê-los aqui para a região do Bico do Papagaio. Então é isso, é fazer essa ponte que ao final vai viabilizar que cada brasileiro possa ser vacinado. Só para finalizar, tirando o Brasil, que é um país continental, né, com extensão continental, uma extensão continental gigantesca, você pega o estado do Amazonas, por exemplo, para aquelas regiões mais afastadas do Amazonas, que é uma ilha, né, essa questão geográfica é quase uma sentença de morte. É tudo muito longe, por isso que esse projeto é importantíssimo, que chega até lá, né? Muito bem, a gente vai para um breve intervalo, que já está... Beleza, antes vamos agradecer... Então vai continuar? Não, a gente volta. Eu acho que a gente esvaziou o assunto. Sim, esvaziou. Não? Então você tem mais alguma coisa sobre o livro? A gente volta no comercial. Mais algumas ações? A gente volta depois do encerra na volta do comercial. Muito bem, então a gente vai para um breve intervalo e já volta com mais aqui, com o Joseph Madeira batendo papo com a gente sobre um assunto interessantíssimo. Você está ouvindo a Meio Norte FM e esse é o 40 Graus. Meio Norte A alegria e a descontração da sua manhã estão garantidas. Informação, enquetes e muita música. É você com tudo de bom. Show da manhã, de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na sua Meio Norte FM. Com a borracharia e motopeças Romão, sua moto está em boas mãos. Realizamos reforma e desempenho de rodas. Temos pneus novos e usados. Confira as ofertas. Revisão geral a partir de R$80. Troca de óleo a partir de R$14,99. Kit relação a partir de R$85. Montagem grátis. E atenção, a cada 6 trocas de óleo ganha de brinde uma ducha com cera. A borracharia e motopeças Romão é a única que atende 24 horas. Disque Socorro 63992570770. Fica na 1106 Sul, ao lado do posto Petrolíder. Uma coisa eu te digo, não é fácil ser mulher, ser julgada por tudo e por todos o tempo todo. Mas existe um dom que é comum entre todas nós. Sabemos ressignificar cada julgamento recebido e transformamos toda e qualquer dor em luta e força para vencer. Hoje, mais do que nunca, seguimos firmes e fortes na esperança de dias melhores. E fazemos valer a nossa voz, pedindo um futuro melhor para todos. Ser mulher é ser guerreira todos os dias. Por isso, nós da Meio Norte FM 91,1 desejamos um feliz Dia Internacional da Mulher. A Tapeçaria Bancapas está com uma super promoção. Película Window Blue a partir de R$700 à vista. Além disso, para te dar mais comodidade, estamos trabalhando com delivery. Buscamos e entregamos o seu veículo com a maior segurança. Se você busca o melhor no mundo da tapeçaria, visite a Bancapas. Aproveite essa promoção feita pensando em você. Tapeçaria Bancapas. Ligue 63-3215-1953 ou 98403-1914. 104 Norte, Palmas, Tocantins. Qualidade e transparência é com a gente. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e solidariedade. Doe sangue. O simples ato de doar para quem precisa pode fazer toda a diferença. Informe-se no Hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Compartilhe o amor. Doe sangue. Apoio Meio Norte FM 91,1. A Meio Norte FM e a Norte Sul Proteção Veicular não querem que você ouça essa chamada no seu celular. Atenção, você está sem saldo. Se liga na promoção. Manda crédito. Meio Norte FM. Tá sem crédito? Então corre. São R$100 de créditos toda semana. Para concorrer, basta mandar um zap com a mensagem de voz ou de texto para 999559191 dizendo manda crédito. E em seguida, envia o número que irá cair os créditos e a operadora. Aí é
só torcer. São R$100 em créditos, R$50 para cada ouvinte toda semana. Participe! Muito bem, de volta aqui das 18h33, Meio Norte 40 graus, vem com a gente. Meio Norte FM. Se você tá achando complicado entender assuntos... Aí entrou a vinheta de novo, de abertura. É a coisa, é o negócio pegando fogo aqui. O Jefferson tá no ar. Não, só pra lembrar. Bem, vambora. Só pra lembrar que são 18h33 a gente tá no ar. E pra lembrar que você é o Arinaldo e a próxima matéria é sua. Depois a próxima matéria é minha. Você vai com a matéria? Volta. Só pra situar o ouvinte, estamos aqui no Meio Norte 40 graus com o Joseph Madeira, com a gente dando uma entrevista sobre eu posso chamar de força-tarefa? Que está sendo, é um grupo, ele vai continuar a explicação melhor, que os empresários estão juntando para poder tentar conseguir trazer a vacina pra gente, essa famigerada e desejada vacina. Mas por enquanto a gente vai de matéria, é o número 4, não é isso? Isso. Jefferson Agamenon. Cátia Abreu defende lockdown em todo o Brasil e com fiscalização do Exército nas ruas. A matéria é da Josi Almeida. A senadora Cátia Abreu defendeu a realização de lockdown em todo o Brasil e também saiu em defesa das medidas mais rigorosas decretadas pela Prefeitura de Palmas, Cíntia Ribeiro. A postagem foi feita no Twitter. Segundo Cátia Abreu, o lockdown melhora a pressão sobre o sistema de saúde que está em colapso. A parlamentar afirmou ser revoltante as festas que estão acontecendo por todo o Brasil. Abre aspas para a senadora. Falta de responsabilidade de uns poucos que devem ser severamente punidos. O Exército poderia ser convocado para apoiar a PM no lockdown. Fecha aspas. Cátia Abreu diz ainda que, segundo especialistas, teríamos que vacinar todas as pessoas com mais de 60 anos para minimizar rápido a gravidade da situação. Para isso, seriam necessárias 120 milhões de doses, 2 doses para cada um. Contudo, temos apenas 40 milhões de doses, segundo o Ministério da Saúde. Governo notifica mais de 130 servidores e ex-servidores espertinhos que devem aos cofres públicos. Christian Júnior tem a informação. O governo do Tocantins notificou mais de 130 servidores e ex-servidores que possuem dívidas com os cofres públicos para quitarem seus débitos no prazo de 30 dias. Os editais de notificação foram publicados no Diário Oficial do Estado e são assinados pelo secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto Cesarino. Conforme as publicações, a notificação ocorre em razão de negativa de notificação por meio do instrumento notificatório encaminhado ao endereço constante no assentamento funcional. O pagamento deve ser feito mediante o comparecimento do servidor notificado à Secretaria da Administração, situada na Praça dos Girassóis, centro de Palmas. TJ Tocantins põe todos os servidores em regime de teletrabalho após agravamento da pandemia. A reportagem é do Christian Júnior. O Judiciário Tocantinense decidiu estabelecer, até o próximo dia 16 de março, o regime de teletrabalho obrigatório e integral também aos serviços administrativos na sede do Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral da Justiça e anexos. Os servidores judiciais já estavam em teletrabalho integral desde o dia 1º de março. A portaria conjunta número 8/2021 foi assinada pelo presidente do TJTO, desembargador João Rigo Guimarães, e pela Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Etelvina Maria Felipe Sampaio. Entre outros pontos levados em conta na decisão, a portaria lista o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica a crescente proliferação do contágio pelo coronavírus, o potencial de risco epidemiológico no âmbito do Poder Judiciário e o Decreto Municipal número 2003 da Prefeitura de Palmas, estabelecendo a suspensão de atividades não essenciais como medida obrigatória de enfrentamento de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. Muito bem, de volta aqui, o Joseph fica espantado com o nível de organização aqui das pautas, né? Ele olhou assim e falou, cara, não, a gente vai, não volta. Enfim, ele falou assim, cadê? Quem disse? Onde é que tá a organização? A organização do universo é um caos, imagina isso aqui. Mas na verdade o que interessa, vamos chamar o Joseph novamente até pra gente encerrar. Joseph, em relação a Unidos pela Vacina, quais as expectativas daqui pra frente? E a ideia são os 139 municípios? Sim, no Tocantins nós temos que celebrar, porque
como mencionamos inicialmente, o governo do estado já anunciou uma aquisição aí de mais de 1 milhão de doses, e nós estamos falando que isso chega a mais de proporcionalmente 80% da nossa população. Exato. Então aqui o ambiente é de otimismo em relação a isso. Só pedimos para que seja de fato empreendido todos esses esforços no sentido de agilizar esse processo, para que a gente possa se aproximar de uma solução definitiva, que é a vacina. Beleza, Joseph, eu quero agradecer a participação aqui do programa Meio Norte FM, e que aqui estará sempre de portas abertas, microfones ligados para a CIPA, para você trazer as informações necessárias e que possamos contribuir com o que pudermos também com esta campanha. Muito obrigado pelo espaço e será sempre uma alegria voltar aqui. Muito bem, Jefferson Agamenon. Você comentava antes, no intervalo aqui durante a matéria, você queria comentar uma matéria aqui em específico? Não, olha, você sabe o que está acontecendo? Nós temos uma matéria aí hoje, qualquer pauta fica estranha, né? Nós temos vacina e temos Lula. Então, assim, então é vacina e temos o Lula. Tá, então assim, aí não, peraí, você quer dizer que o Lula vacinou? Não, eu acho que ele podia fazer um trocadilho infame, tipo vacilou. Não vai trazer. Eu tentei, mas eu eu acho que a gente consegue chegar aqui na seguinte matéria, que eu acho que cabe um comentário, que é da nossa excelentíssima senadora Cátia Abreu, que defende o lockdown em todo o Brasil e com fiscalização do Exército Brasileiro. Eu já vi isso funcionar, sabe onde é que foi? Aonde? Em Taiwan. O Exército de Taiwan. Quem pega no meio da rua... Na democracia de Taiwan. Funciona com a beleza. Não, mas funcionando na borracha, algumas coisas funcionam de verdade, mas logo elas acabam. Bom, deixa eu puxar uma coisa aqui que não está na pauta, mas... Só para terminar aqui, a senadora Cátia Abreu defendeu que o Exército vá cobrar o lockdown das pessoas, ou melhor, manter o cara dentro de casa. Mas é em cima disso que eu ia comentar. Sei se vocês viram um vídeo, tá na UOL, que eu não sei o município, não sei se foi Rio, mas a polícia pegou uns adolescentes lá, sei lá, 18, 19 anos, na rua após as 10 horas, 22, tava em lockdown, não podia sair, e aí o que eles fizeram para educar esses jovens? Obrigaram os jovens a pagar polichinelo, e alguém filmou e aí colocou nas redes, o policial, a humilhação, esses abusos aí você me fala a conscientização vem por meio do... Fosse assim, né? Mas, era só mandar todo mundo fazer educação física. No sistema que nós vivemos do Brasil, isso não funciona, não tem jeito de funcionar. Você não tem como pegar, como eu disse, uma borracha e descer nas costas do peão que foi trabalhar, foi tentar ganhar o pão. Não tem como você fazer isso. Eu acho que tinha que ter um certo equilíbrio, mas é muito difícil você combinar com a pessoa de, olha, você vai trabalhar, mas você volta e pega o ônibus só, ao invés de ser às 18 horas, você vai pegar só às 23. Pra quê? Pra diminuir a quantidade de gente dentro dos ônibus. Então, assim, é uma coisa capenga, estranha. Não funciona, não tem jeito de funcionar. Então, assim, acho que deveria existir uma certa exceção, principalmente para esses casos de pandemia, epidemias, mas o problema é que quando tem uma situação dessas, alguns governantes passam do limite. Aí eles podem, num momento de exceção, sim, provocar uma ditadura. Sim, então isso é muito perigoso. Mas é a história que vai dizer e que vai julgar. Sim, a história que vai dizer vai julgar, mas que vai sofrer agora é a gente. Mas veja, a Cátia Abreu... Mas tem que ter uma arte, você pode ser uma mas olha só, a Cátia Abreu, ela falou sobre essa questão do decreto, isso não é a opinião dela. Ela ressaltou, isso é uma opinião dos maiores cientistas do Brasil, que é o Miguel Nicoleles. Ele fala sobre essa questão da necessidade de um lockdown nacional, enfim, né, por no mínimo 20 dias. Mas veja, o tanto que isso é difícil da gente imaginar na vida prática aqui embaixo, né? Um país com 100 milhões de pessoas desalentadas, que é o termo utilizado para aquele que desistiu de procurar trabalho. Ele está vivendo de bico, vivendo de qualquer jeito, não é? 100 milhões de brasileiros. Olha, fica em casa 20 dias, ele vai morrer de fome, não tem como ficar. É impossível ficar. O empresário que faz essa discussão dura de que tem que manter o comércio aberto ou não é por questão de sobrevivência. Não é porque ele quer que as pessoas morram. Não se trata disso, se trata de sobrevivência. E aí, mas eu acho que a discussão fica difusa quando você fala sobre salvar vidas e salvar a economia.
como se de fato a economia fosse mais importante que a vida. Então não se trata disso. O Brasil é um país profundamente desigual. Você imagina, vamos pegar por um exemplo caricato, a Rocinha. Já foi mais. Ah, sim, mas você pega a Rocinha, por exemplo, que é uma comunidade no Rio de Janeiro que tem mais de 800 mil moradores. É quase um Tocantins inteiro na Rocinha. Como é que você fala para um morador da Rocinha, fala, ó, fica em casa um mês e não saia? Não, tudo Sendo bem. que num barraco daquele mora 4, 5 pessoas em 2 cômodos, um cômodo. Então é impossível você imaginar isso. Então no conforto de casa, não, a gente tem que ficar em casa assim e tal, mas a gente tem que olhar para a realidade do nosso povo, que está sofrido, que é difícil conceder isso. Né? O camarada não tem como ficar em casa. Simplesmente não tem, porque ele está vendendo o almoço para jantar. Pois é, Marcos, mas o problema é que nós já sabemos de tudo isso. Isso é só chover no molhado. Porque não tem jeito. O problema é que toda hora aparece alguém para dar uma saída honrosa pro processo. E não tem. Não há, a não ser como o Joseph falou, vacina. Não, ó. Mas a máscara não funciona. Não, aí não. Não, espera, mas tem gente que fala. Ora, não funciona, então eu não vou usar? Não. Não funciona? Não. Mas na dúvida, vai te matar? Não, então usa. Olha, para encerrar, para encerrar esse assunto, eu vi um lembrete, achei muito interessante. Olha, se o distanciamento social não funcionasse, o Big Brother tá todo mundo com Covid. Tá bom. mas deixa eu te falar. O que é interessante é o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava tomando os países da Europa quase todo, na Inglaterra, né, na parte da Grã-Bretanha inteira, o ministro Churchill pediu e se recusou a entregar a chave do país. Né, não vou, então o parlamento queria que ele entregasse, ele não quis e tal. E ele fez uma grande união nacional e falava o seguinte: olha, à noite todo mundo desliga as luzes das suas casas para que os bombardeios não identifiquem onde é que seja. Beleza, então houve uma grande união nacional que naqueles dias o país simplesmente ficava na escuridão à noite. A hora mais escura, né? Não teve ninguém que falou, não, mas é meu direito ter a luz acesa na minha casa. Aqui. Por quê? Porque era um interesse coletivo, era um interesse nacional. Talvez seja isso que esteja faltando no Brasil. Mas nós não está faltando muita coisa. O problema é que nós temos direitos demais. E aí as pessoas pegam o direito e ainda eles usam a liberdade para fazer libertinagem. Que aí são esses pensamentos malucos que vão surgindo do nada. Como, vou chamar a ditadura, vamos lá para o AI-5, destituir o Congresso, vamos agora, ou melhor, dá 50 passos para trás. Mas você só pode fazer isso por causa da liberdade. Exército. Pronto, na rua, de borracha. Conquista. Borracha nas costas. Faz o seguinte, Agamenon, vamos pro breve intervalo, que na volta a gente volta com o Hessel. Já tem intervalo de novo? Já tá estourado. Então vamos embora. A gente chama o Hessel e aí finaliza com a participação dele. Beleza. 18h46, já a gente volta com mais Meio Norte 40 graus. Meio Norte FM, Meio Norte. Alô, meu povo querido, aqui quem fala é Dom Pedro Brito Guimarães. Todos os dias de segunda a segunda, às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, nós nos encontraremos na rádio Meio Norte FM 91.1 para rezarmos a hora da Ave Maria. Conto com a sua presença e com a sua oração. A Valadares Home Center, sempre inovando para melhor atender. Venha conferir nosso leque de promoções. Telha 366 por 1,10, apenas R$ 99,99 à vista. Telha 2,44 por 50, apenas R$ 21,99 à vista. Revestimento de parede 33 por 57, branco, apenas R$ 23,99 à vista. Bacia com caixa comprada em casa, apenas R$ 288,90 à vista. Tinta Leiner Tex linha Viva cor 18 litros, apenas R$ 149,90 à vista. Promoção enquanto durar o estoque. Faça seu orçamento e seu pedido e entregamos com a agilidade que você merece. 63-3215-1270. Atendimento rápido e personalizado. Valadares, tudo o que você precisa para concretizar seus sonhos. Só na Edcarson, acessórios e auto center, todos os produtos da loja com 15% de desconto. Só na Edcarson, acessórios e auto center, você faz a revisão do seu carro com qualidade e preço justo. Tem ainda acessórios, troca de óleo, insufilmes, vidros elétricos, travas, mecânica em geral, injeção eletrônica, suspensão e muito mais. Edcarson, acessórios e auto center, 104 Sul, 3215-7595, em frente ao Armazém Paraíba. Chega de filhos. Futuro é agora. Você já conhece a nossa linha de produtos à bateria?
Essas máquinas são imbatíveis, 100% compatíveis e carregadores super rápidos. Parcelamos em até 12 vezes e a sua máquina ainda tem a garantia de 1 ano. E aqui na Ferpan ainda tem assistência técnica autorizada. Participe da promoção Bateria em Dobro. Compre uma parafusadeira e ganhe outra bateria. Não é sorteio, é promoção. Ferpan, fone 2111-3600. Siga dicas simples para combater o mosquito causador da dengue. Mantenha a caixa d'água fechada. Coloque areia nos pratinhos dos vasos. Mantenha tampados tonéis e barris d'água. Não deixe água acumulada sob a laje. Mantenha as calhas sempre limpas. Coloque no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água. Com essas atitudes, você combate o mosquito causador da dengue. Lembre-se, dengue mata. Apoio Meio Norte FM 91,1. Quem mora no Tocantins ama a rádio. Nós, da Meio Norte FM, estamos em vários lares, levando informação, música e muita alegria. E você, empresário, como estão as vendas em sua empresa? Divulgando aqui na Meio Norte FM, você terá a possibilidade de vender mais e ter a sua marca reconhecida por milhares de pessoas. Quer saber como? Ligue 639-9233-1763 ou 98502-3605. O rádio está cada vez mais forte. Anuncie na Meio Norte FM e tenha resultado. Aqui a gente descomplica. Meio Norte 40 graus. Muito bem, descomplicando com o convidado internacional. Voltamos agora às 18 horas e 50 minutos, 10 para as 19, ou 10 para as 7. Certo. E agora nós temos a estreia hoje, né, Arinaldo? Hoje nós temos a estreia do Fernando Hessel, diretamente de algum lugar do planeta. Em geral, ele se estabelece lá nos Estados Unidos. Vamos ver se a gente fala com ele? Vamos conseguir, ele já está na linha aqui. Boa noite, Fernando Hessel. Muito boa noite, um prazer falar aqui direto de Washington, dos Estados Unidos, com essa mesa, vamos assim dizer assim, mais importante que o Palácio do Planalto, né? seria muito interessante. Bom, essa importância hoje toda. Hoje qualquer coisa é mais importante que o Planalto. Pois é, mas nesse momento, nesse momento mais importante a sua estreia aqui na Meia Norte FM com a gente, e eu agradeço a possibilidade de termos aí um correspondente internacional com a visão de fora do país para trazer informações aqui para nós do Tocantins, nós de Palmas e mais 12 emissoras de rádio espalhadas por todo o nosso Tocantins. Eu quero agradecer essa possibilidade, Hessel. Eu é que agradeço, Agamenon, de participar aqui dessa prime time, como a gente diz, na Rádio Meio Norte, 91.1, e estou à disposição daquilo que eu puder contribuir. Eu só não sei se vai ser um bom negócio. Eu acho que a rádio vai fechar assim que a gente tem mais programa hoje, hein? Não, bom, se você falar do Lula, porque olha que legal, você estreia e já estreia com um fato que acabou de acontecer praticamente, né? Que o mercado econômico... Antes. Ô, Hessel, boa noite, tudo bem, Marcos? Ah, é mesmo. Tudo bom, Marcos? Prazer. É um prazer recebê-lo aqui. E a gente já partindo direto para a pauta, na verdade é uma pergunta minha em relação a isso. Você está aí nos Estados Unidos, que passou por um processo de transição agora com a eleição do Biden, né? Então reformula-se tudo, política pública e tudo. Bom, o que eu queria te perguntar era o seguinte: como os Estados Unidos estão vendo hoje o governo Bolsonaro e como os Estados Unidos percebem essa administração, a gestão das vacinas e da pandemia? Olha, essa é uma pergunta fácil e difícil de responder. O que eu posso dizer é o seguinte: infelizmente, o presidente Bolsonaro, como todo mundo sabe, ele se distanciou do candidato principal, que era o Biden na época das eleições. Ou seja, quando o Biden assume, na verdade, a Casa Branca, essa relação fica mais distante ainda. Então, assim, se você me perguntar hoje como é que o Biden, como é que a Casa Branca está enxergando o Brasil nesse momento, com muito distanciamento. Então, assim, é algo que deveria ter sido pensado antes, né? No ano passado, ter feito a lição de casa, como a gente sabe fazer, né? Com o nosso vizinho, de conversar com todos, mas infelizmente o Brasil se isolou
nesse comportamento do presidente Bolsonaro. Então faltou diplomacia na sua visão, Récio? Eu acho que mais do que a diplomacia, a pessoa ela... Caiu aí? Acho que deu um problema aqui. Tem esses detalhes da comunicação, né? Mas realmente é bem interessante entender que quem está fora, em geral, por exemplo, sabe quando às vezes eu saio daqui, vou para São Paulo, vou para o Rio, vou para alguma... E engraçado como você vê diferente, acontece isso com vocês também, você enxerga diferente a nossa cidade, o nosso lugar, aí a gente acaba dando um jeito de se descomprimir para poder entrar novamente nessa atmosfera. E eu acho que essa ele novamente. Ele novamente. Já está direto, então tá. Récio, já está direto. É natural que caia, né? Mas beleza. Você sabe que assim, né? O telefone de jornalista, ele é grampeado por Araponga. E se fizeram com o meu telefone nos últimos dias, é uma Araponga teste grátis, entendeu? Aqui. É uma coisa bem chula, sabe? Que derruba a tua ligação, né? Entendi. Récio, mas o que eu tava... Deixa eu terminar o raciocínio. Vai, Récio. O que tava dizendo pra você, Agamenon, é que pode ter havido realmente o problema de falta de diplomacia, né? Mas uma coisa que o Brasil nunca poderia, quer dizer, você pode ter o vizinho mal educado, mas você não pode perder a responsabilidade de você estar num contexto econômico. O Brasil não poderia, por mais mal educado que ele fosse, ficar de fora de rodadas de negociação e ter os Estados Unidos como parceiro. Ele demorou para ter isso, e por que não dá essa continuidade? Faltou política, faltou diplomacia e faltou temor do mercado, porque hoje não tem como a gente falar em mercado isolado, cá entre nós, né? Certo, certamente. Récio, você já consegue sentir alguma coisa dessa decisão do ministro Fachin sobre o Lula? Sobre praticamente, não vou dizer que foi absolvido, mas sobre a anulação de todos os processos contra o Lula? Bom, a repercussão aqui nos Estados Unidos ela é grande a respeito disso, até porque isso vai comprometer realmente o futuro do Brasil e a gente vai ter uma eleição muito competitiva. O Brasil, querendo ou não, com a administração atual ou não, é um grande player no mercado internacional. Nós temos a Amazônia, que é um patrimônio que chama muita atenção, e tendo o Lula como um possível candidato aí das próximas eleições, com certeza os Estados Unidos já está de antena ligada nessa situação. Porque querendo ou não, Agamenon, eu não sou petista, já vou falando aqui para vocês. Também não sou direita, mas uma coisa que o Lula fazia muito bem, ele trafegava muito bem em todos os países. Era o cara, né, como diria bandido, se ele não é bandido, é uma outra coisa. Mas o cara fazia relação comercial internacional. Ele já vinha da escola Fernando Henrique, né? Ele manteve as relações do viajando Henrique Cardoso, que era conhecido na época. Pelo Cacete Planeta, né? A comédia nacional. Fazia essa ideia, e depois ele passou a continuar trilhando os mesmos caminhos que o Fernando Henrique, ou melhor, tudo que o Fernando Henrique fez, ele aperfeiçoou. Se todo governante fosse assim, as coisas seriam um pouquinho diferentes, não era, Récio? Exatamente. O que a gente está colocando na mesa é essa capacidade de sentar na mesa e conversar, porque hoje a relação comercial internacional ela é puramente negociação de mesa. E Lula, na verdade, você vê a história do sindicato, ele era um bom negociador, né? E conduziu o Brasil muito bem nisso. Agora, o que estava por debaixo da mesa da negociação, isso a gente não leva em conta. Mas que ele era o queridinho do mercado internacional, sim, ele era, né? E quem sabe continua sendo, né? E é bom só para fazer um adendo, Récio, o Biden era o vice-presidente do Obama quando o Obama recebeu o presidente Lula e falou que ele era o cara, né? Justamente por essa interlocução que ele sempre fez muito bem, né? Ele sempre transitou muito bem, com muita diplomacia, diga-se de passagem, né? Você acha que pode ter uma interferência internacional nessa questão da volta da elegibilidade do Lula? Eu acredito que sim. E a gente está falando de interesses comerciais acima de tudo. Eu não duvido, eu não quero dizer que os Estados Unidos vão fazer isso. Eu não quero deixar registrado aqui. Mas algum país pode sim promover esse renascimento do Lula no Brasil.
Não duvidar, a nossa história brasileira nos mostra isso, né? Exatamente. Aí seria de verdade, da forma que você está falando, o Hessel, seria uma pessoa mais confiável, porque ele ficou tantos anos tendo um relacionamento internacional tão bem construído com todos os países. Então, assim, dificilmente não seria a pessoa mais confiável nesse momento, digo até o ano que vem, nas eleições de 2022. E tem mais. Tá. E também eu estava pensando aqui que a repercussão, não sei se chegou a esse tipo de repercussão, porque tem que se aprofundar mais nessas decisões. O Fachin, ele teve 12 recursos, recebeu 12 recursos para anular as decisões e a sentença do Lula. Então, veja, e há 5 anos atrás, ele teve 5 anos de oportunidade para fazer isso. E ele fez isso agora. Estranhamente, faltando alguns dias, menos de um mês, para o julgamento do Sérgio Moro. Você acha que o Sérgio Moro influencia alguma coisa na visão americana para a visão do nosso mercado interno aqui, político? No caso do Moro não, mas o que eu queria colocar para vocês, isso me cheira, e eu queria ouvir vocês também, não só eu falando, mas isso cheira uma grande orquestra por detrás disso tudo, né? Isso tá bastante claro, isso, né? Uma grande revanche, né? E eu acho que o Moro, na verdade, foi mais um boi de piranha em toda essa história. Mas, né? a gente não pode esquecer... Capaz de ser preso. Mas eu acho que agora não vai mais, sabe por quê, Hessel? Porque todos os processos eles perdem o objeto, inclusive aquelas denúncias da Intercept e o que poderia provocar as ilações do Ministério Público e as relações do Ministério Público de Curitiba e o Sérgio Moro. Então, isso perde o objeto. Eu tenho impressão de que o grande objetivo do Fachin foi fazer um salvaguardo ao Moro. Exclusivamente ao Moro, porque ele teve mais de 10 oportunidades de fazer justiça e não fez, na minha visão jurídica. Mas eu não sei não. Quando você fala de perder objeto, concordo plenamente com vocês. Quando a gente fala de país desenvolvido como os Estados Unidos e outros países aí. Agora, em se tratando de política brasileira, eles não querem saber muito de objeto, não. Eles jogam objeto na lata do lixo lá e porque o Moro, na verdade, vai ser, na verdade, um grande risco para a eleição do próprio Lula. Ou seja, capaz do Bolsonaro ficar isolado e ficar Lula e Moro lá no final, né? Então, se puder eliminar Moro logo nessa entrada, seria o mais interessante. Mas o problema é que nesse caso agora, ao meu ver, o Moro ganha uma certa... Ele não vai ter a imagem dele desgastada agora. E se, ao contrário, se fosse declarado de que ele teria utilizado de esquemas estranhos para poder prejudicar ou afetar o Estado Democrático de Direito, impedindo que o Lula pudesse ser candidato naquela época. Mas as conversas do Intercept estão revelando tudo isso. Sim, mas até a ligação dele com a CIA e tal, tudo isso. Mas nesse caso perde o objeto. Sim, meu amigo. Agora, veja, não é que o Lula foi absolvido, o que o Hessel estava falando... não foi absolvido. Não, volta para o original, né? Volta para inicial. O que o Hessel estava falando é como isso vai interferir no processo eleitoral. Os números é que vão dizer. Se houver realmente uma mudança a nível de... Só os indicadores de pesquisa que vão dizer isso. Sim. Se daqui a 2, 3 meses o Lula continuar estável da mesma forma que ele estava quando estava inelegível, esquece. Deixa eu fazer uma análise gelada, fria. Precisa ver se o Moro não ligou pro Fachin e falou assim: ô Fachin, pode descer a ripa aí, pode rasgar todo o nosso trabalho aí, vai fundo nessa daí, porque eu quero que o Bolsonaro vá tomar um todinho ali na esquina. Tem isso também. Eu acredito que é muito mais fácil você tornando, não arranhando, você colocando o Moro como candidato à presidência da República, um virtual candidato hoje, ele afetar a campanha do Bolsonaro do que afetar a do Lula. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro... eu imagino, porque... Né? A não ser que o Moro faça o papel de que muitos candidatos em Palmas faziam, né? Ou faz ainda hoje, né? Vamos participar da corrida eleitoral para tirar a voto do Bolsonaro. Sim. E depois
o negócio fica tudo acertado lá no final. Porque eu não consigo ver que o eleitor, o cara que vota no Lula, ele consegue votar no Moro. Eu não consigo ver. Não. Né? Não, impossível. Eu também não. Mas de boa. Aí tu já viajou na maionese, aí não vai. Hã? Aí não, já eu não consigo ver. Eu não viajei, eu só falei que eu não vejo. Conjecturas. A repercussão dessa decisão hoje, olha, notícia aqui de 2 horas atrás aqui, a Bloomberg, que é uma grande agência de notícias da área econômica, dando destaque aqui sobre o fim da Lava Jato e o Lula com a possibilidade de corrida eleitoral. Washington Post também, há 2 horas, noticiando, do The New York Times, ou seja, você tem Al Jazeera, veja só, Al Jazeera, a France 24, ou seja, o mundo enxergou todo. O Brasil hoje, né? Todo, pois é. Tá, Hessel, o nosso tempo tá acabando, eu quero agradecer a sua participação e eu queria te convidar para que você falasse, porque hoje realmente fica muito difícil. Poxa. Uma matéria dessa, a gente tem que falar sobre outra coisa, né? Se não for no Covid e se não for no Lula. Pô, mas o dono do bar nem trouxe a cerveja pra gente abrir ainda? Pois é. Aí porque os bares estão fechados. Não, aqui nós estamos em lockdown. Na verdade, a gente tem 1 hora pra poder comprar o arroz ali e ir embora, né? 1 hora, porque aqui fecha às 8 horas. 8 horas. O último decreto da prefeita Cíntia, às 8 horas fecha os supermercados. 8 horas é tudo. 10. É os 8. Mas agradecer a participação do Hessel. Não, claro, Hessel, você está convidado e convocado para amanhã, para amanhã ou assim que possível participar aqui com a gente do programa. Vamos junto. Sucesso aí para vocês, obrigado aí pela abertura, viu? A todos nós que agradecemos. Arinaldo, tem como a gente só emendar aí com uma colocação do Kleber Toledo? Tem sim. Então vai né? Depois conversa com o James. Porque não tem problema, é porque faz parte da conversa. Então vamos lá, com vocês, Kleber Toledo. Hessel, você tá aí ainda? Não, Hessel acho que Tô aqui. Não, então, ouve o que o Kleber Toledo falou sobre a questão do Lula agora há pouco. Vamos lá. Gravando sobre a questão do Lula. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar sobre a questão da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sobre as condenações de Lula. As 4 condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram canceladas pelo ministro Edson Fachin. Se o Supremo Tribunal Federal em plenário mantiver essa decisão, porque me parece que é a tendência, nós vamos ter uma reviravolta completa na corrida sucessória de 2022. Primeiro porque o centro até agora não conseguiu construir nenhum nome competitivo para as eleições do ano que vem. E dessa forma nós temos então 2 nomes que se destacam nessa corrida sucessória a partir de agora. Um é o presidente Jair Bolsonaro e outro é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 2 líderes muito populares, populistas e que têm uma fatia significativa do eleitorado. Possivelmente vão para um segundo turno. Lógico que política não não dá para se prever exatamente, perfeitamente, porque muitas coisas podem ocorrer, mas da forma como está hoje é muito difícil que não tenhamos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Agora, nós temos que considerar que existe o antipetismo, ele está latente, mas ele ainda é muito forte na sociedade. Dessa forma, na minha opinião, quem sai ganhando com essa polarização, nova polarização, na verdade, do processo eleitoral, como ocorreu em 2018, é o presidente Jair Bolsonaro. E isso é uma grande realidade, o que vai ser uma grande derrota aí, não só do PT, mas também do centro político do país, pela incompetência de conseguir chegar a um consenso e definir um nome que fosse projetado nacionalmente. Essa decisão do ministro Fachin realmente, ela vira todo o jogo eleitoral do país. Um abraço a todos, aqui quem está falando é o jornalista Kleber Toledo. É isso aí. O Kleber Toledo também participando, sempre que possível, manda o seu áudio e a gente está querendo fazer isso, dar uma oxigenação na informação, buscando participantes de todos os lugares dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo. Oxigenação é que a gente está precisando, principalmente para as pessoas que estão, infelizmente, internadas com Covid, né? Vamos dar tchau? Que aí, daqui a pouco o James chega aqui e fala assim, ó. Hoje foi um programa de trocadilhos, né? Você só toca oxigenação, o nome do programa original era 70 minutos.
Depois que virou MN 40 mas graus. aí é a chefia, aí né? agora é o seguinte, agora a gente chegou nos 70. 70. A chefia. Devia chamar 50 graus, né? 50 graus. Mas senão daqui a pouco o James chega aqui e fala, vocês não vão colocar do lado. Não, é verdade. Um abraço, James, obrigado à emissora por ter deixado a gente se estender um pouco mais, mas foi por uma causa nobre, com o Hessel nos Estados Unidos. Essa bancada aqui hoje, com a participação do Joseph Madeira e também do nosso grande colunista de política, Kleber Toledo. Um abraço a todos, obrigado pela participação. Bom, e a gente finaliza aqui o Meio Norte 40 Graus. Amanhã tem mais, gente. Só sintonizar 91,1, que a gente está sempre aqui das 18 às 19 horas, muitas vezes passando alguns minutos. Deixa só esquecer. Continue. Já que está aqui, já que estourou ao mesmo tempo, esse programa está disponível no site jeffersonagamenon.com.br e também no YouTube. É só colocar lá, Jefferson Agamenon, ele está lá na íntegra para quem quiser ouvir e baixar. Tá bom, agora vai.